Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso cineclube Artistas e Intelectuais Negros narrando história para outros futuros possíveis. Esse cineclube partiu do meu trabalho de pós-graduação pelo IFRJ de Niterói e é uma pesquisa que fala muito da minha vida e de muitos outros negros. É sobre como podemos ajudar uns aos outros a percorrer o caminho de forma mais fácil. Então, hoje nós teremos aqui um curta com o Luiz Gomes, ele tem mestrado em cinema e audiovisual pela UF e graduação em ciências sociais pela Rural, com uma trajetória de 7 anos no mercado audiovisual, e ele é roteirista desse curta. O Sábio, mais uma vez, vai estar aqui com a gente, e agora nós vamos assistir o curta e depois voltamos para uma conversa. Mototáxi? Fala, irmão. Aí, sabe onde é que fica esse endereço aqui, ó? Rua Henrique Lussac? Ih, no HL? Sei, pô. Te levo lá rapidinho, pô. A pé é chão. Essa casa aqui era da dona Vavá. Deus a tenha. Aí, Você conheceu? quem não conheceu dona Vavá? Quando ela tava no terreiro, ela benzeu, foi muita gente. Gente de fora, gente de dentro do terreiro, até pastor.
Tinha pastor que ia pra igreja de dia e de noite tava no terreiro. É, minha avó tinha muita história pra contar, cara. Caô. Sandra? Sandrinho? Tá lembrando de mim, não? Duvido tu lembrar. Paulo, Pepeu, porra! Caô, Pepeu? Caralho, Pepeu! Qual é, meu irmão? Caralho, quanto tempo, meu irmão? Pô, nunca te conhecer, cara. Tá de barba, tá de dread. Pô, negão tá bonitão, meu irmão. O tempo passa, né, irmão? Aquele tempo a gente era menorzinho, né? Mas vem cá, vai voltar a morar aí de novo? Eu vim aqui só pegar uns documentos mesmo. Minha avó foi embora, né? E aí tem que botar a casa pra vender, cara. Inclusive, se você quiser olhar, fica à vontade. Se te interessar, tá vendo. Essa casa tem muita história. No momento não dá, tô no aperto. Mas queria jogar uma água no rosto. Será que tem aquela bica lá no final do quintal? Clássica. Tem muito tempo que eu não venho aqui, cara. Mas deve ter sim. Entra aí, fica à vontade, sai de casa. A pia ali. Oi, mãe. Benção. Ó, mãe, cheguei aqui na casa da avó aqui. Não achei, não. Deus te abençoe, meu filho. Caramba, se não fosse essa crise de coluna que eu tô, essas dores nos pés que tá me matando, eu estaria aí com você. Infelizmente não dá, mas vai no cantinho, um canto, tem uma caixa e a pasta de documentos está lá dentro. Você acha direitinho e traz, filho. Toma muito cuidado com a volta. Oi, mãe. Ó, acabei de achar aqui o documento. Tô voltando, tá? Tá bom, meu filho, vem com Deus. Cuidado, que as estradas não estão propícias. Toma muito cuidado, até mesmo para não perder esses documentos. Ué, Bebeu, tudo certo pra hoje, né? Já deixei a grana separada, daqui a 1 hora eu tô lá pela praça. Daqui a 1 hora, hein? Tá, valeu, valeu. Aí, Pedro. Lembra, neguinho? Essa caixa é do tempo do Ronca, né, irmão? Sabe que eu nem lembrava que tiraram essa foto? Eu nem lembrava dessa caixa. Engraçado que eu lembro do dia. Isso é uma relíquia, Pedro. Isso aqui é um presente da infância, irmão. Memória. Eu fico me perguntando, Pedro. Por que eu fiquei 15 anos sem voltar aqui, neguinho? 15 anos, Pedro.
quintal aqui parece que perdeu o brilho, esse lugar, depois que minha avó... Sei lá, não... Vou te falar, Sandro. Mudou tudo e nada ao mesmo tempo. O que tu lembra daqui ainda? Pô, eu lembro de algumas coisas, pô. Eu lembro do Antigo Unidos, festinha, da igreja lá. Lembro do... Campo do Mesquitão. Campo do Mesquitão, a gente entrando na piscina, Só mano. dava nós. Pô, lembro do campo do Brasileirinho, as turmas de bate-bola chegando, fogos comendo. E aquele campo do Arrastão lá, mano. E virou os predinhos lá. É agora. mesmo, cara? Agora Pô, os predinhos. tem também a Folia de Reis. E tem até irmão. hoje, pai. É mesmo? Pô, Folia de Reis é tradição, 2 dias de festa, Tradição. irmão. Mas aí, Peu, tem uma parada, irmão, que nunca sai da minha memória, que eu não esqueço mesmo, mano. As coisas que eu aprendi com a minha avó aqui nesse quintal, cara. Isso eu não esqueço, não, cara. Soltar pipa, pô, rodar peão, Rodar peão. bola de gude. É muita coisa. Pô, muita coisa, irmão. Boa! Que isso, mano? Ai, sabe que isso eu brincava, né? Eu brincava de quê, Pepe? Tu brincava de quê, Pepe? dava Eu aula, voltava pra casa chorando direto, sem a lata, para de caô. Ai, na moral, se tu não fosse vender essa casa, eu fazia logo terbúlica aqui pra nós tirar a prova real. Qual foi, Pepe? Qual foi o quê? Qual foi a tua? Qual foi o quê, Pê? Ah, tu quer ver esse bagulho então? Na hora que tu É, quiser, pai. então já então, pô, vambora. Faz o Me dá uma triângulo bolinha aí. boa aí, me dá uma Faz o bolinha triângulo boa aí, aí. irmão. Dá bola ruim, não. Vai lá, vai, cara. Calma, cara. Eita, Vai, com pressa cara, pra pô, perder. cheio de historinha. Perder pra quem? Pra perder. Ah, para, mano. Nunca foi. Bota uma bolinha aí, vai. Vai lá, vamos de quê? De 5? Pô, esse triângulo todo torto, igual Para, a cara caralho, dele. tu também tá cheio de frescura, hein? Ah, para. 5 não, cinco. 7, 7. 7, mano? 7. 7 é 7? 7 é 7. Então já é de 7. 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, tá certo. Tá bom, cara. Calma, cara, pô. Ai, tá enfeitando pra caramba. Ah, valeu, vai lá. Amarra aí, eu que falei amarra. primeiro, eu que falei primeiro. Para, tu Peu, moscou. Peu, pô, vai lá então, vai lá, mano. moscou, Vai lá, vou deixar tu jogar primeiro, vai lá. Vem. Eita! Sai, Peu, sou eu, minha vez. Minha vez, pô, minha vez, deixa ali, pô. Ceguinho. Aprende, filho. Ó. Ai! Aí, Pepeu, pô, vou ter que voltar, cara. Minha chefe tá me perturbando. Também tem uma missão. Tô em direção à praça, se tu quiser te dou uma carona. Pô, valeu demais, Pepeu, vou querer sim. Só vou terminar aqui de arrumar, pego minha bolsa e a gente vai. Eu vou ligando a moto lá. Valeu. É aqui mesmo. Aí agora é só tu virar aqui que já tá pertinho da estação. Pô, valeu demais, Pepeu. A gente se encontra aí, irmão. Aí, prometo pra você que eu nunca mais esqueço o caminho de volta. Por favor, né? O caminho de casa é a base, irmão. Não dá pra perder a base. Né? Mas aí, Pepeu, tem 2 coisas que eu queria deixar contigo. Uma... são as bolinhas de gude, porque eu confesso pra você, eu aceito que eu perdi pra você, irmão. Eu te dei uma coça, irmão. Mas pode levar contigo pra tu não esquecer da derrota. Já- Mas tem uma segunda coisa que faço questão que tu aceite, irmão.
Olá, pessoal, tudo bem? Voltando. Eu quero saber mais de você. O filme Linhas, ele traz muitas lembranças e eu acho que conta muito a história de vários meninos negros aqui do Brasil. Aí até como você foi o roteirista, até para entender como foi para você criar essa história, de onde você veio, assim, onde você nasceu, você criou, como foi a sua formação universitária. Então, tá bom. Boa tarde, então, para todo mundo. Enfim, sou Luiz Gomes, eu fui o roteirista, também diretor do filme e também assino também a fotografia, né, direção de fotografia desse projeto. Bom, para falar de onde eu vim, eu sou da Pavuna, muito próximo ali do Complexo da Pedreira, né? É até assim bacana que dialogo muito com aquele território, né, que é a Chatuba de Mesquita, pela Pavuna ser muito próximo da Baixada, né? Tanto que minha vivência ficou muito dividida entre Pavuna e São João de Meriti, né? Que é ali colado, enfim, né? Pavuna é um dos últimos bairros do município do Rio de Janeiro e São João de Meriti é uma das primeiras cidades ali, né? Da Baixada ali ligada com o Rio de Janeiro. E, bom, aí eu venho desse lugar, né? E já falando um pouco de como fui chegando no cinema, eu vim muito também dessa parte de projetos, né? Também sociais, projetos audiovisuais que tinham, né? Enfim, eu sou apaixonado por cinema desde muito novo, né? Eu coloco sempre um marco o cineclube que eu participei no ensino médio, né? Que eu fiz produção cultural e eventos na FAETEC, na Adolfo Bloch. E tem um cineclube que ainda está em atividade, né? Que é que se chama Olho na Cena, que é um trabalho entre professores e estudantes. E lá, enfim, fiquei muito encantado assim de ver cinemas não convencionais, né? Curta-metragens de produtores independentes. A gente sempre tentava levar muito esse formato de curta, porque era muito no intervalo que era colocado entre as aulas, né? Principalmente assim, o turno, porque a gente tinha às vezes um turno meio integral, né? De manhã e tínhamos disciplinas à tarde. Então ficava um tempo entre a hora do almoço e o horário das aulas começarem. Então a gente acabava pegando esse tempo para promover o cineclube. Ou às vezes entre intervalos de aulas que fossem de um tempo, pelo menos, assim, de uma hora. Então a gente sempre pensava em trabalhar com curtas-metragens de até 30 minutos para poder cativar público. E alguns sábados, que eu também tinha aula sábado, a gente colocava longa-metragem, né? E geralmente a ideia era colocar filme nacional, né? Era só a pedidos muitos dos alunos que a gente colocava algum blockbuster, assim. Então, partiu muito daí. E, enfim, saindo de lá, eu continuei a procurar cursos, formações. Aí passei pelo Cinema Nosso, o antigo Cinemaneiro, passei pelo Quinofórum, e também por um que foi do meu território mesmo, né? Muito perto, que é no Morro da Lagartixa, que fica bem perto da Pedreira, que tinha o Josemir, que foi um aluno da EICTV, né? Que é a Escola de Cinema de Cuba. E ele, como contrapartida de ter feito o curso lá, ele fez formações audiovisuais no território. E aí eu fui conhecer um amigo que é jornalista, né? E me chamou para... No tempo ele nem era jornalista, né? Mas me chamou, né, para fazer parte. E aí também foi uma formação interessante, né? Infelizmente o Josemi fez a passagem dele, né, bem cedo, mas foram essas formações assim iniciais assim para mim
que dialoga com o território. Acho que eu falei além. Mas Luiz, a Chatuba Neto falou que você tem uma vivência com esse território, mas ela não é de fato seu território ali, tipo, de nascido e criado, talvez. Sim, Mas como é que você dá essa escolha ali da gravação? A gravação foi de fato na Chatuba? Eu pergunto isso porque eu me encontrei, tipo, muito familiarizado, assim, com a ambiência da cena, né? Tipo, com as paisagens, com a rua, com as casas, né? E eu acho esse sentimento muito poderoso, né? Como a forma como as periferias elas se encontram, ainda que elas não estejam ali grudadas fisicamente, né? Tipo, por uma fronteira. Eu acho que dá um. Não sei, acho que para além da fisicalidade do lugar, acho que também conecta de alguma forma as pessoas desse território mesmo, né? Tipo, dá uma sensação de junção. Mas retornando à pergunta, como é que vocês escolhem assim esse território? Então, a escolha do território passou por duas questões, né? Inicialmente, o roteiro que eu tinha pensado, eu tinha pensado num lugar que fosse tanto a Pavuna quanto um lugar da Baixada. Por quê? Falando um pouco do roteiro, né, a minha ideia era de muito inspirada um pouco na minha vida, né, um pouco essa questão do distanciamento dos seus lugares mesmo de origem, né, dos seus lugares de memória. Porque no meu caso, né, como eu estudei na Rural, aí eu fui para lá para morar, né, em Seropédica, porque era muito difícil ficar voltando 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então eu decidi ficar morando lá em Seropédica para fazer meu curso. Então, assim, desde os 19 eu comecei um processo de ir me distanciando da Pavuna, assim, né? E com relação à Baixada, também tinha a casa da minha avó, né? Que também era um exercício que eu fazia muito com meu pai, né? Quando meu pai estava vivo, né? De ir lá aos fins de semana. E aí, com a morte do meu pai, e a morte da minha avó, enfim, fui pegando uma distância muito maior daquele território. E aí, para mim, foi muito próximo também essa questão da própria Pavuna, né? Depois da faculdade, depois de começar a ter trabalho, começar a me inserir no mercado de trabalho audiovisual, ver que a oportunidade estava mais no centro, eu me mudo para o centro. Então, minhas idas começam a ficar cada vez mais esporádicas para a Pavuna. Então, o olhar fica um pouco... aquela sensação mista, né? De um lugar que você conhece muito, mas também com vários distanciamentos, porque várias coisas estão mudando, sabe? Ruas que você achava que era de uma forma, já são de outras, que era um pouco essa situação que eu quis deixar o Sandro, né? Que ele, né? Que na história, assim, por mais que não tenha fala, a ideia é que ele vá a pé para a casa da avó dele e ele se perde. Chega uma hora que, cara, o mototáxi mesmo encontra ele meio perdido, tipo, vai para onde, né? Sabe? Um pouco essa sensação, né? De tipo, um lugar que eu conheço, mas as coisas aqui já mudaram, minha relação com esse território mudou. Mas aí um segundo ponto importante foi que eu consegui fazer esse filme através do edital do Lab Curta, né? Em 2021, e teve um incentivo maior para filmes que foram produzidos na Baixada. E aí, por coincidência, tipo, meses antes, é coisa do cinema, né? Meses antes, eu tive uma conversa com o Reinaldo, que é o ator que faz o Sandro, e a gente falando, a gente tem que fazer um projeto junto, tem que fazer um trabalho junto e tal. E aparece esse edital. E o Reinaldo, ele é da Chatuba, né? É da Chatuba e traz também uma produtora, né? Que faz junto minha produtora, que é a Zevich Filmes, com a Brigadeirinho Produções, que é de Belford Roxo. A gente faz essa união desse grupo para poder tentar, né, o edital nessa linha da Baixada.
falei, cara, o roteiro que eu tenho aqui tem tudo a ver, por mais que eu tenha passado na Pavuna, eu pensei muito em Éden, né? Éden não, Vila Norma, que é o território da minha avó, mas tipo, Chatuba eu vou lá conhecer também, a Baixada, muita coisa tem proximidade. Isso eu já tenho certeza que não vai ser um lugar estranho, assim, para mim, nem muito menos para ele, que é de lá, né? Então foi muito por essa escolha, né? E teve um fator que facilitou muito, que o Reinaldo é de lá, a gente chamou também um produtor local, que é o Vitor Alencar, né? Que, pô, também conhece tudo. Ele é cria enraizado mesmo da Chatuba, assim, de conhecer de ponta a rabo, assim, pessoas da prefeitura a pessoas... Guia turístico. Guia Ele é o turístico, guia. total, assim, total. Então foi também uma pessoa que, até hoje, eu agradeço muito a ele, assim, que foi uma pessoa muito fundamental também para a gente se sentir à vontade mesmo no território, de conhecer melhor, enfim. E teve vários desafios, porque não é um lugar tranquilo assim para se filmar. Por mais que o filme passe essa tranquilidade, espaço da memória e tal, o bastidor pegava fogo, assim. Eu nunca fui na Respondia? Chatuba. Respondeu, sabe? Claro, muito. Que isso. Eu fico pensando também, né, nas outras coisas, né? Enfim, né, eu não falei, mas eu sou de São Gonçalo, né? Aí quando Ah, eu falo as referências ali, tipo, da própria da cena, como eu falei, das casas e tal, nossa, são muito próximas dos cenários aqui. Por exemplo, de perto da minha casa, assim, eu moro no Porto da Pedra. Mas ficou isso muito grudado, né? Então essa relação afetiva, ela já se aproxima muito quando eu inicio o filme. Aqui não tem o trem, né? Aqui a gente não tem essa vivência de trem aqui para São Gonçalo, Niterói. Mas fora isso, é tudo muito próximo, entendeu? Mas eu fiquei também pensando em outra coisa, Luiz Cleia. Eu me corta aqui qualquer coisa que eu fiquei muito animado. Mas, tranquilo. mas eu fiquei pensando nas fotografias, né, que são encontradas pelo Neto. Aí eu fiquei nessa, né, que elas são ali um recurso muito poderoso da narrativa, né, que ela costura um sentimento do público de tentar descobrir o que é isso que eles estão rememorando, né, que afetividade é essa que eles estão agarrados, e aí vem as fotografias muito lindas, né, eu fiquei pensando se elas são mesmo fotografias reais ou se elas foram um recurso ali que você encontrou para adicionar essa pra, um próprio recurso da contação dessa história, né? Ou se vocês criaram a fotografia para... Ali foi tudo criado, né? Muita gente acha que foi fotografia assim, mas foi tudo criado. A ideia foi trabalhar com foto analógica para poder ter esse sentido mais de tempo, né? Então, a maioria daquelas fotos são analógicas e algumas foram tiradas com câmera digital, mas aí eu fiz um processo de tratamento de cor parecido com a foto analógica no Lightroom. Aí eu fiz esse trabalho para poder ficar parecido, e também a impressão, né? Também que traz essa questão do tempo também, né? Para a gente chegar e fazer as impressões com aquele brilho também. A ideia era até a gente tentar envelhecer ainda mais, mas só que estava com medo de, enfim, estragar as fotos, aí ia ficar um pouquinho mais complicado. Mas foi tudo criado, né? Porque, assim, o legal é que tive uma equipe grande, então a gente teve esse trabalho de, tipo, a gente tem que pensar que a gente vai voltar no tempo aí 15, 20 anos, 15 não, né? Mais anos, assim, mais 20 anos. Né? Que, assim, o Sandro fala, né? Que 15 anos ele não volta lá, mas a vivência deles é de criança, né? E aí, tipo, tive uma equipe, né? Tive diretores de arte também, o Diogo Bardu, a Beatriz, que todo mundo, legal assim, que a equipe foi majoritariamente preta, né? Então, muita gente se identificou com o roteiro, com essa ideia de memória, ali o espaço ali das crianças, que seria, né, o aniversário,
né? Então, muita gente trouxe a bagagem também de casa para poder estar recriando, né? O figurino, que é o Jesus Baro que fez o figurino. Enfim, agora ele trabalha mais como designer e tal, mas figurinista assim, de mão cheia, que a gente fez idas para o brechó para poder ver roupas do tempo, para poder criar mesmo esse aspecto mesmo de que, cara, faz bastante tempo, né? Que passou. E os meninos também, a gente deu até uma certa sorte que principalmente o que faz o Sandro, né? É muito parecido assim com o Reinaldo. Aí foi bacana, assim, que teve esses encontros, né? Aí foi... Nossa, é demais. Eu fiquei pensando, né? Pô, se foi um retrato, como é que. Será que ele encontrou esse retrato e a partir disso ele foi fazendo a pesquisa dele? Já que foi criado, como é que você inicia essa pesquisa, cara? Tipo, eu sei que são dois momentos diferentes, né? Você vai fazer ali a direção e você vai fazer o roteiro. Você teve alguma coisa que te engatilhou para falar, vou contar essa história. Essa história é sua, Luiz, ou ela é uma história próxima ali que você adapta? Ela tinha uma finalidade, eu vi que você estava cursando, talvez, não lembro se você estava cursando na época desse filme, ou se você já tinha cursado alguma coisa. Você pensava essa história para um dos cursos que você sim. fez? É porque eu não concluí, né? Porque, tipo, é isso. Aquela ali foi a minha primeira formação. Só que depois, né? O que eu faço, né? Depois que eu me graduei em Ciências Sociais, eu comecei a trabalhar na ONG chamada Agência de Redes para a Juventude, né? Lá eu comecei a ajudar a projetos que tinham a ver com audiovisual. Eu fiquei ajudando, um monte de pessoas, assim, uns 3 projetos, assim, 2 foram bem para frente, que tem até o Cinevuna, o pessoal está até em atividade, que eu ajudei e tal, porque eu fui produtor local da Pavuna, né? Na Arena Jovelina Pérola Negra, né? E, enfim, trabalhava na Lapa e trabalhava lá. E aí o pessoal viu que eu gostava muito de cinema, de audiovisual, né? Que já tinha feito alguns trabalhos através desses cursos, né? Assim, mas nada muito meu. E me botaram assim para ajudar nesses projetos audiovisuais. Só que aí, nesse tempo, assim, eu fiquei pensando, cara, eu tô ajudando um monte de gente, eu não faço nada meu ainda, né? E aí surgiu uma oportunidade que foi a bolsa da Darcy Ribeiro. A Darcy Ribeiro ainda estava a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, ainda estava em atividade. E aí tinham bolsas, né, para direção cinematográfica, roteiro, produção e montagem. E não, minto, tinha um antes disso, né? Tinha um que era de realização cinematográfica de 6 meses e aí tinham várias bolsas. Falei, cara, eu vou tentar esse curso aí. E aí quando eu tentei, eu consegui ingressar. E aí foram, né, 6 meses assim bem intensos. Isso eu ainda estava conseguindo me dividir com a formação lá da agência de rede. Mas depois de 6 meses, né, que foi um aprendizado muito incrível, assim, que eu tive lá, que foram profissionais da área e tal, que a gente fez esse curso, assim, bem dinâmico. Depois surgiu a vaga para o curso regular, né, de direção, que eu quis tentar, né, para direção. Eu até pensei, cara, direção deve ser muito difícil, vou tentar para roteiro. Coisa da minha cabeça, roteiro era ainda mais difícil, mas eu consegui passar para roteiro lá na Darcy Ribeiro. Aí eu fiz 6 meses de roteiro, depois que eu fui migrar para direção. Porque lá dentro eu já estava muito fazendo os filmes, e principalmente voltado na direção de fotografia, né? Porque, enfim, botei na minha cabeça que era isso que eu queria. Porque, sim, é muito doido, porque quando eu aprendi essa divisão do cinema, lá quando eu fazia o cineclube e tal, as etapas, né? Quem é diretor, quem é roteirista, quem é diretor de fotografia, eu botei na minha cabeça, falei, cara, diretor de fotografia é muito massa, pô, acho que eu quero isso. Porque eu sempre gostava de ver a estética dos filmes e tal, para além dos assuntos, assim. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu falei, não, vou me jogar nisso.
Então, quando não tinha a formação para direção de fotografia, o mais próximo era direção, né, cinematográfica. E nisso que eu fui fazer direção cinematográfica, eu me predispus a assumir a direção de fotografia de diversos projetos e comer livros de fotografia, né? Fui no sebo, comprei meu livrinho lá de fotografia, li ele de cabo a rabo e ficava testando direto, assim. E aí, nessa formação que eu fiz de direção lá na Darcy Ribeiro, concomitante, eu entrei também no Afro Carioca, né? Na escola de cinema lá do Afro Carioca, do Zósimo Bulbul, né? Tive a honra de vê-lo vivo em 2009, há muito tempo. Mas quando eu ingressei já era 2014. 2014. E aí eu fui fazer a formação lá também. Foi bem bacana também de ver outra filmografia, uma filmografia bem africana, de outros autores negros também brasileiros. E aí eu fui conhecer também o trabalho do Cheikh Djibril Diop, que é Djibril Diop Mambéty. Tá, fugiu o nome dele, porque geralmente eu falo Mambéty. E o trabalho do Mambéty que me inspirou muito, né? Principalmente o Tuk Book, né? Enfim, tem outros filmes dele também sensacionais, que eu pude conhecer lá, Alma no Olho, do Zósimo Bulbul, que é um filme clássico também, né? Do cinema negro. E também conheci pessoalmente o Joãozito Araújo, que é um cineasta que também conhecia, porque tinha o Negação do Brasil, que foi muito trabalhado na minha graduação. Eu até mesmo escolhi para um dos cineclubes, que eu, enfim, organizava cineclube lá. E aí fui conhecer o Joel em uma das aulas, e ele abriu também para poder ter assistente. E aí, através do Afro Carioca, eu me tornei assistente do Joãozito Araújo. E aí ele me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero muito direção e direção de fotografia. Então, eu assumi alguns papéis de assistente de direção e muitos momentos também como assistente de câmera do fotógrafo dele, do tempo. Então, eu tive muito essas formações, né? Aprendi muito com o Cleon Segon, né, que é o diretor de fotografia do Joãozito, na prática, aprendendo muito com os livros e praticando nas escolas de cinema, né? Então, tive essa formação para depois, enfim, fazer o mestrado, né, de cinema. Que aí o Linhas eu estava fazendo loucamente, escrevendo minha dissertação e também escrevendo esse roteiro, né, para poder fazer. Foi meio que um surto ali da pandemia, mas que aconteceu porque eu já tinha também roteiros que eu já tinha trabalhado desde a Darcy Ribeiro, alguns esqueletos ali, que eu fui lapidando para fazer esse projeto, né? Foi bem desafiador, porque eu tive, para criar o roteiro, eu tive 1 mês e meio, no máximo 1 mês, para poder criar o roteiro finalizado, né? Para tentar o edital. Nossa, eu respondi agora, dei uma volta absurda. Assim. Muito bom ouvir uma história bem contada também, né? E justamente o que você falou aí, eu estava vendo, né, que você participou de várias produções cinematográficas do pessoal negro como nós, assim, e o nosso projeto fala justamente sobre isso, né? Sobre como podemos nos aquilombar, nos ajudar para tornar a nossa vida um pouco mais fácil na sociedade. Eu queria saber de você, quando você recebeu esses convites de diretores, roteiristas, produtores negros, se essas portas abertas, com certeza, fizeram você ter mais coragem para continuar nesse caminho, né? Esse caminho do cinema, da cultura. Mas, assim, como é que foram essas oportunidades? O que eu acho? Sim, como foram, e você acha que isso facilitou um pouco a sua
a sua vida no audiovisual? Olha, facilitar acho difícil. Mas, então, eu acho que, assim, como eu vim das ciências sociais, eu acho difícil essa reflexão, porque eu vim das ciências sociais, né? Antes mesmo das ciências sociais, no meu ensino médio, eu já tinha um pensamento mais engajado ali, de tipo, pô, vamos fazer cinema nacional, um cinema que atinja pessoas. Percorria muitos cineclubes, principalmente na Baixada, Mate Congu, Buraco do Getúlio, o cinema de guerrilha da Baixada, né? Eu sempre tive um pensamento assim de que, pô, o cinema tem que atingir, né, pessoas, principalmente pessoas como eu, que, tipo, cara, estão interessadas, mas, tipo, não tem caminho, né? Tipo, eu gostava pra caramba de ver filme. Eu lembro que, sei lá, a pessoa que eu mais trocava ideia de cinema, nossa, sou velho, né? Mas era na locadora. Era na locadora, cara, bem moleque, assim, uma das primeiras pessoas, e ficava, que filme é esse? Filme interessante e tal. Mas, assim, não tinha pessoas para poder falar sobre cinema, falar sobre, sabe? Geralmente eu era uma pessoa chata, que vinha falar com filme nada a ver, que ninguém vê, e ficar contando história, inventando, sabe? Tinha um pouco essa sensação. Eu acho que, assim, hoje em dia, principalmente, ter espaços que são genuinamente pretos, genuinamente voltados para, enfim, até bem segmentados, né? Voltado para mulheres negras, voltado para, às vezes, questão mais religiosa, assim, enfim, voltado para religiões de matriz africana, enfim, vários segmentos que hoje tem, seja de cineclubes, sejam de festivais e tal, eu acho que hoje em dia ajudam a fomentar mesmo o pensamento sobre que filme que você quer fazer, que filme que você quer assistir, e ter um pensamento mais crítico, né? Eu, de fato, assim, o espaço que me ajudou muito nessa formação foi o Centro Afro Carioca, para fomentar isso, porque eu tinha esses debates, às vezes, na faculdade, mas, assim, eu entrei na faculdade em 2009. Lá não tinha nem cotas na rural, né? Tanto que eu fui até parte do primeiro núcleo universitário negro, que a gente fez de 2009 para 2010, para discutir esse assunto de cotas, porque cotas só vai ser implementada na rural em 2011, né? Então, assim, 2 anos, cara, ouvindo barbaridades e coisas assim, tipo, sabe? Você entrou sem cota, para que cota, não sei o quê, sabe? Coisas que a gente acha muito retrógrada hoje em dia, mas eram os debates do tempo. Então, que dirá falar sobre filme negro, filme de favela, sabe? Falar desses outros segmentos era mais difícil, porque ainda estava muito colocado, como ainda hoje o que é alta cultura, o que é cinema de verdade, né? Se não for algo milionário, se não for feito com tais atores, o tal material, deixa de ser cinema, sabe? Então, eu acho que, assim, os espaços que eu passei, de fato, me ajudaram a me engajar e a também criar um ciclo também de pessoas também interessadas de falar sobre esse tipo de cinema, de lutar por um outro tipo de produção de imagem, assim, de conteúdo, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que ainda é bem difícil o caminho, assim, né? Mas eu acho que tem essas ferramentas que a gente pode estar, de certa forma, se aquilombando mesmo, assim, de tipo, tem festival interessante. É que eu falo para todo mundo, encontro de cinema, né? Os Osmo Bulbu, né? Encontro de cinema negro, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, né? Que acontece todo ano. Eu acho importantíssimo, porque é o encontro, não é uma competição, né?
Porque é isso, muitos festivais que eu já rodei o filme, que eu pude participar, às vezes é um clima de tensão, porque, tipo, quem vai ganhar? Ah, pô, o meu tá na mostra principal ou tá na menor, sabe? Às vezes você sente as pessoas como competidores e ali, tipo, na verdade, eu acho que é um espaço de celebração. E o encontro é muito nesse sentido, cara, é um espaço de você celebrar, encontrar as pessoas e trocar ideia, sabe? Não é... Porque eu acho que já é tudo muito competitivo, né, na nossa sociedade. Tipo, tá valendo um bombom, tá todo mundo se estapeando, sabe? Então, sabe? Então, por mais que a gente fale que não tem competição, já tá ali uma certa competição, mas se você tira isso, tipo, não, a gente não tá aqui para competir, tá para encontrar, isso alivia mais, assim, né? A gente consegue ir de coração mais aberto, assim, acho importante isso. É um respiro, né, cara? Pô, Luiz, um grande parabéns aí pros atores do seu filme, assim. A fotografia é linda, pra todo mundo da ficha técnica, porque tem isso também, né? Tipo, o cinema, por mais que eu não seja um fazedor de cinema, ele parece ser uma grande celebração de todas essas linguagens artísticas, né? Porque se você vai puxar, a ficha técnica é uma coisa que não para de subir, não para de subir, tem ali milhões de pessoas envolvidas, assim. Muita gente. E como você fala em celebração nesses locais de encontro, eu acho que a própria obra é, ela também é uma celebração, né? Eu fiquei observando no filme que o personagem o personagem que não é o Neto é o Pepeu. Pepeu, isso. É, ele é atravessado ali por uma dessas linguagens artísticas, né? Que em algum momento, talvez na infância dele, caracterizou ele tanto, assim, o encheu tanto de identidade que ele volta e se encontrar com essa identidade depois de rememorar através da fotografia, né? E como que as linguagens artísticas elas atravessam a nossa vida assim e não é de uma maneira pacífica, né? A arte ela é ativa, eu acho que ela é muito ativa na gente, ainda mais que a gente quer fazer doce, assim. Você, um grande parabéns, eu deixo esse grande parabéns e um grande agradecimento pela sua obra, assim. E para finalizar, eu queria também entender, assim, tu, você se aproxima mais da linguagem hoje, por exemplo, te interessa mais a direção ou você ainda quer produzir muito no meio das ciências sociais ou você quer continuar estabelecendo essa confluência desses dois mundos para a tua prática posterior, assim, como é que você enxerga isso? Eu acho que você falou uma palavra-chave, assim, acho que está tudo em confluência mesmo, assim, né? Por um bom momento, eu ficava meio que brigando, assim, comigo, assim, cara, fiz ciências sociais, agora eu tô aqui fazendo cinema, as coisas, sabe, as pessoas não estão, às vezes, refletindo muito sobre as imagens, mas não, eu levei muito esse pensamento crítico também, de tipo, pô, não é só porque a imagem é bonita que ela não pode estar sendo machista, racista, não pode estar também, enfim, criando certos problemas, sabe? Ou até mesmo você criando uma imagem que não é tão esteticamente bonita, também você está ali para provocar. Então, as ciências sociais me trouxe muito esse pensamento crítico sobre as coisas que eu vejo, né, com outras pessoas que fazem a formação apenas de cinema, elas acabam obtendo esse pensamento mais crítico através de outras maneiras. Não vou falar que elas não têm um pensamento crítico, não é isso a questão, mas às vezes elas vão pelo pensamento artístico delas ou por outras bandeiras, talvez, que elas lutem, então elas conseguem esse pensamento crítico. Eu não consegui realmente pelo exercício das ciências sociais, assim, de fato. Claro, fui uma pessoa sempre muito engajada das questões negras, assim. Pessoa engajada das questões negras, enfim, fui militante, né? Assíduo e tal, mas, de fato, as ciências sociais me trouxe diversas ferramentas para eu poder
trabalhar isso na forma que eu produzo imagem, na forma que eu penso meu roteiro, meus filmes, né? Então, acho que tem essa confluência mesmo, assim, eu não consigo abandonar as ciências sociais, assim também quando eu vou fazer cinema também, penso muito também nos filmes clássicos e tal, não somente, né, na cinematografia que às vezes que eu mais gosto, eu vejo outras coisas também para poder pensar mais e até mesmo criticar. Então, tento me manter muito aberto, assim, acho que me ajuda muito ter essa confluência assim, de saberes para poder exercer minha profissão. E, assim, respondendo sobre a minha escolha assim, da profissão, de fato, eu estou me especializando cada vez mais na direção de fotografia, né? Que eu acho interessante o trabalho com outros diretores, com outras produções e poder produzir imagens, né, a partir ali do roteiro, a partir da discussão com a direção. Eu acho muito interessante esse caminho. Mas também não abandono a questão de realizar meus filmes também, né? Produzir roteiros, dirigir meus projetos, sabe? Isso também continua. Eu espero encontrar muito mais obras suas aí. E dar aula também, eu gosto muito. A aula persegue a gente, né? A licenciatura persegue a gente. Não tem jeito, né? Não, seu roteiro tá ótimo, assim, linhas é muito bom. E eu vi muito de ciências sociais ali, assim. Eu acho que no final, quando ele pega a máquina, eu acho que é a história de tantos meninos pobres, sabe, negros, periféricos, que tem aquele sonho quando você é criança, às vezes você cresce e não consegue realizar. E aí, às vezes, você encontra o seu amigo de infância, adolescente, fala, o que você está fazendo? E aí, como é que você está? Tá trabalhando em quê? E aí você vai lá, você volta na sua infância, na sua adolescência, e você vai lembrar, eu queria ser tal coisa. E hoje eu não sou, assim. Eu acho que tem muito de ciências sociais naquele roteiro. O poder dos bons encontros, né? E também eu acho que uma coisa também, né? Porque umas coisas que eu reparei assim é que, de fato, os dois acabam... que eu acho interessante, assim, que, enfim, já ouvi muitas coisas desse roteiro, mas uma coisa que eu vejo, assim, falando das ciências sociais, é que os dois acabam sendo de classes distintas, assim. Pode ser social, mas também pode ser muito pela questão da profissão e da questão do distanciamento do próprio território. Então, eles acabam sendo separados ali, né? E o reencontro se dá ali, de fato, ali na memória, numa coisa ali, espaço de formação, que é ali a parte ali da infância, né? Isso eu acho interessante, assim, pensar, porque é isso, assim, eu acho que em alguns debates, cara, taxaram o Pepeu que era bandido, que ele ia vender droga, e que cadê a droga, sabe? Porque, assim, eu propositalmente eu deixo uma atenção no filme sobre o Pepeu, mas o meu pensamento desde o início era, a atenção eu preciso me livrar do meu sonho, né? Será que eu vou ter que me livrar do meu sonho, sabe? A atenção do personagem é essa, mas, assim, muita gente recai sobre os estereótipos, assim. Ele é mototaxista, e aí o mototaxista tem a ver com alguma coisa de bandidagem, né? E aí tem a ligação, o cara só fala, pô, na praça, 1 hora, hein? Não esquece, não. Só isso, mas a imaginação da pessoa tá naquele espaço de favela, Chatuba. Vai acontecer uma desgraça. Todo mundo fala assim, cara, vai acontecer uma desgraça a qualquer momento. Aí no final ele só ia vender a câmera. Ou algo desse tipo. Não, mas é uma tensão muito, muito inteligente, assim, que se cria, né? Se cria pelos... Sim. Porque muita gente coloca isso, assim, né? Eu acho interessante isso, assim. E também na minha graduação, uma coisa que eu estudei muito foi essa questão de memória social, né? Quais são os elementos de memória social. Então, eu quis trabalhar muitos elementos que trouxessem essa sensação de memória. No tanto que, começando por
essas coisas mais materiais, que é a própria fotografia, a materialidade das coisas, né? A bola de gude, o peão, as coisas envelhecidas, né? Tudo isso traz essa sensação de memória. A própria escolha da casa também, porque a gente escolheu uma casa numa vila que tinha lá mais animada, tinha mais vida das pessoas ali e tal. Falei, cara, interessante, mas assim, eu acho que vai ficar cômico demais, porque parecia quase uma vila do Chaves, assim, tinha vários personagens, assim, era muito bonito, assim, bonito e ao mesmo tempo carente também, né, das pessoas lá, mas só que as pessoas davam uma vida ali, né, porque a gente foi para uns lugares mais ermos ali da Chatuba de Mesquita. E essa casa que a gente escolheu, que era uma casa que já estava um pouco abandonada, falei, olha, aqui é um espaço interessante, porque é nesse vazio que a gente vai preencher, né? Preencher desses lugares, essas questões da memória. E aí, de fato, a gente foi juntando essa materialidade, que tem coisas que são da mãe de santo que participou, né? Que é a mãe do Fona, que faz a avó e a voz também da mãe do Sandro. A gente colocou aqueles elementos lá, colocou muitas coisas envelhecidas. Tem essa questão da materialidade. Outra questão, que aí já foi uma escolha da direção da fotografia, foi a escolha de um filtro também, que a gente coloca, que é um filtro que lembra um pouco uma coisa meio de sonho, né? Porque tudo fica um pouco... As luzes ficam um pouquinho estouradas, né? Tem esse filtro um pouco mais macio também, que também me faz lembrar também essa questão um pouco nebulosa mesmo, de quando você lembra de alguma coisa e as coisas não estão tão nítidas assim, né? Então eu quis também criar esse aspecto também não tão nítido para também remeter a algum espaço também de memória através da fotografia, né? Então a gente trabalhou isso e também esse lugar solar também, né? Que aí a ideia também era não trabalhar com nada que fosse noturno, né? Tanto até que uma diária a gente quase caiu porque a gente estava avançando para a noite. Ia ser um momento até culminante, né? Que ia ser a parte do jogo deles. Falei, nossa, isso aqui não dá para filmar como se fosse noite, que ia ser, sei lá, um filme de terror, ia ficar uma coisa estranha, né? Mas por quê? Porque a noite também é isso, é um lugar de mais mistério, que reserva coisas que não são, às vezes, estão ligadas a esse lugar lúdico, né? Porque era isso, são lembranças de infância, né? Lembranças de infância, dificilmente você vai pensar uma coisa muito noturna, né? Geralmente não era nem hora que você está na rua. Mas assim, tô brincando, mas assim, de fato, a imagem noturna, principalmente impressa naquele território, com a falta de equipamento também, né? Também falar que foi um curta de baixo orçamento, a gente não teria luz suficiente para iluminar a rua e tal, e trazer esse lugar de brilho, né? Então, essa escolha também foi também para trazer esse aspecto também de uma memória solar, né? Para até mesmo essa questão da tensão do lugar ser diminuída, né? Porque, de fato, assim, se eu fosse filmar de uma forma muito crua, muito nítida ou com muito contraste, alguns lugares ali da Chatuba, pudesse ganhar muito mal comparando, sei lá, uma coisa meio quase jornalística ou de filmes de ação, sei lá, Tropa de Elite, sabe? Que as imagens são cruas ali, parece que é tudo muito real, e sabe? E aí você sente uma coisa meio da violência, porque é um espaço que é taxado pela violência, você já espera isso. Então, quando eu tento trabalhar isso de uma forma contrária, dá essa sensação, assim, de tipo, pô, tem gente que até fala, cara, parecia que estava meio que num sonho, sabe? Aquela, sabe, o encontro deles, ainda mais ali, que eu também quis também trabalhar o lugar vazio,
que é isso também. Tipo, eu não queria um lugar muito cheio, com muitas pessoas, não só pela questão de figuração, mas também por essa questão de centrar mesmo nos personagens. Porque o lugar já fala, ao meu ver, ali a fotografia do lugar já fala. E também você deixar o personagem dentro daquela paisagem grande te faz também pensar na narrativa daquele lugar. Por isso que muita gente lembra de, parece tal lugar, parece tal lugar, parece tal lugar. Porque é isso, é aquele lugar meio vazio, assim, que você vai tentando preencher de alguma forma com a sua mente, né? Nossa, Enfim. muito imaginativo, muito. Você vai criando. Cara, é muito bonito você apontar essas escolhas assim, porque acho que reaviva mesmo as sensações do filme, né? Muito imaginativo a todo momento. E o quintal da família que se brinca, né? Nossa, isso é muito forte. Você falou é mesmo, você olha mais o cenário, né? Assim, você olha o chão, olha a porta, olha muito mais as coisas Uhum. quando tem menos personagem, né? Eu achei que dá para ver mais. Assim. Sim. Essa foi a ideia mesmo da escolha, assim. Porque figurante não estava faltando, um monte de gente queria participar do filme. Mas aí tinha que ter um Eu acho que certo você postou uma foto de uma criançada assim acompanhando a gravação. O que não Exatamente. deve ter sido esse bastidor, né? Nossa, foi loucura, assim. Até mesmo para poder fazer os silêncios, né? Porque os momentos com mais fala, a gente teve que acordar cedíssimo, sabe? 6 da manhã no set, rodando. A gente conseguiu, sei lá, avançar com as falas até umas 9 horas, assim. Depois foi no sábado, assim, nossa, som rolando, churrasco. Foi. Mas a gente conseguiu de fazer com que a galera fizesse um silêncio e tal, respeitasse o set, que foi muito bonito, assim, ver que, foi uma novidade, assim, sabe? Todo mundo viu ali, tipo, não é reportagem, isso aqui é cinema, é outra coisa, sabe? Todo mundo curioso, foi bem bacana. Então, foi muito, muito. E quando eu perguntei para o Sábio, e aí, assistiu? Aí, qual foi a palavra que você usou, Sábio? Foi lindo, né? Eu acho que assim, ele é muito. O curto é muito lindo. E eu tinha acabado de ver, eu tava ainda extasiado assim. Tenho o maior carinho por esse filme. Pô, muito obrigado, ô, Luiz, pela obra aí. Aqui agradeço aí o convite. Eu espero que você faça mais, né, para a gente poder fazer outros cineclubes. Obrigada pela sua disponibilidade. Adorei conversar com vocês. Sávio, muito obrigada por mais esse companheirismo. Então, só tenho a agradecer a vocês, a Karina, a nossa intérprete de Libras. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Obrigado, hein, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.